O eterno drama da seca. O Nordeste sofre com o problema da seca. É muito rara a existência de saneamento básico e boas condições de vida. Existem fatores que poderiam acabar com a seca, como, por exemplo, a irrigação, uma forma de ajuda se o governo se mexesse, pois seria uma melhoria na vida do campo. Enquanto isso não acontece, as pessoas das zonas rurais migram para as cidades, mas infelizmente nem sempre é bom, pois não tiveram educação e acabam sendo considerados inferiores, assim sofrem mais do que no campo. O Nordeste possui imensas extensões de terra fértil e continua na miséria por causa da seca, mas não se deve culpar o clima, e sim os governos. Eles não vão sair da rua. Mesmo com as condições cruéis de vida na metrópole para aqueles que não possuem moradia, muitos vivem melhor nas calçadas de São Paulo do que tendo um emprego de baixa qualificação no Nordeste. A maioria dos moradores de rua de São Paulo trabalha para ganhar em média R$ 19,30 por dia e gasta com comida, bebida, cigarro ou drogas. A pesquisa foi feita pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, encomendada pela Prefeitura. 66,9% dos moradores de rua ganham seu dinheiro trabalhando. As principais atividades são coleta de recicláveis, carga e descarga, além das funções de flanelinha e guardador de carros. Renda mínima, atenuando os problemas. A renda mínima estabelecida pelo Estado assegura a sobrevivência da população. Existem vários programas de ajuda, mas isso não substitui o papel do governo. Os beneficiados devem comprovar gastos de 40% do total com alimentos, manter os filhos na escola e dedicar 100 horas de trabalho à comunidade. Eles são conhecidos como os amigos da comunidade. Participam do programa Famílias Residentes do Município, que tem uma renda mensal inferior a um salário mínimo. A renda mínima é uma ajuda, mas como o brasileiro consegue sobreviver com um mísero salário mínimo, isso traz problemas e pobreza ao país. Educação, produto de luxo. A educação no Brasil não é uma questão resolvida, é um problema. Pois querendo ou não, os ricos possuem mais possibilidades de estudo do que os pobres. Isso deveria ser mudado, pois todos têm direito à educação, e isso influenciará no futuro do país. O trânsito nas grandes cidades. O aumento da população trouxe vantagens para as indústrias automobilísticas, porém isso trouxe risco de colapso urbano e de comprometimento com a qualidade de vida. As ruas das cidades não estão preparadas para receber esse imenso contingente de automóveis, causando os congestionamentos. Para evitar o colapso em cidades como São Paulo, mais cedo ou mais tarde será implementado o pedágio urbano, cujo objetivo é reduzir o trânsito e drenar recursos para o transporte público. Uma cidade educada é aquela que valoriza os pedestres, que lhes oferece calçadas largas, praças e parques. Quanto mais larga a calçada, maior a democracia, e esse princípio vem sendo ameaçado pelo colapso do trânsito. Plano contra a gravidez precoce. Tendo a atitude de evitar a gravidez precoce e o aborto, o governo conta com o envolvimento dos postos de saúde, hospitais e com o trabalho feito nas escolas abordando o tema da educação sexual. Investir em campanhas para a educação sexual dos jovens e prevenção à gravidez precoce significa garantir mais anos de estudos e um futuro melhor para eles. Paternidade responsável. Para colocar o filho no mundo, tem que ser bem planejado, pois tem que haver condições para criá-lo. Ser mãe já não é fácil, mas adolescente torna-se mais difícil. Além da parte física, de não estar pronta e pôr em risco tanto a vida da mãe quanto a do bebê, tem-se ainda o problema da ordem social. Se a adolescente não puder contar com a ajuda dos pais, terá de abandonar os estudos. E como irá sustentá-lo? Vendo-se nessa situação, desesperadas, muitas recorrem ao aborto, que é considerado um crime no Brasil, com exceções de estupro ou risco de morte para a mãe. Buscam clínicas clandestinas ou então fazem uso de métodos ainda mais precários. Isso acontece em parte porque não existe no Brasil um projeto amplo. Falsa solução. Uma grande preocupação do governo e de órgãos responsáveis pela sustentabilidade em geral é a taxa de natalidade. Falsas soluções aparecem de vários lados para resolver um problema inexistente em países mais desenvolvidos, cujo planejamento familiar já é mais evoluído. No Brasil, muitos apontam a taxa de fecundidade como causa da miséria,
sendo que a falta de recursos, assim como a falta de educação, são as principais responsáveis pelo atual estado onde as famílias nessa situação se encontram. Logo, para evitar superpopulação e esgotamento de recursos, devemos deixar de lado as soluções patéticas, tais como laqueadura, e investir no conhecimento dos métodos contraceptivos, planejamento familiar e outras soluções benéficas e efetivas, provendo as carências da população.